Gênesis 23 nos mostra o cuidado de Abraão com o corpo de Sara, providenciando a compra de um caro terreno para sepultar sua família. Nesse terreno estava a caverna de Macpela. São muitas as lendas que cercam essa caverna, incluindo a crença de que nela estão os corpos de Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Falaremos sobre essas lendas. Como a crença na vida eterna influencia as atitudes dos cristãos em relação à morte. Como os cristãos podem enfrentar o medo da morte com fé e confiança em Deus. Qual é a importância do funeral cristão e dos ritos de passagem na expressão da fé na ressurreição. Como os ensinamentos de Jesus sobre a morte e a vida eterna confortam os cristãos. Qual é o papel da esperança na ressurreição na vida cotidiana do cristão. Gente querida, estamos estudando o capítulo 23 de Gênesis e vimos no nosso vídeo de estudo que o túmulo dos patriarcas fica na caverna de Macpela. Nesse vídeo de estudo, que vai aparecer numa janelinha ao final desse vídeo, eu dei detalhes importantes sobre a caverna de Macpela, que veio a se tornar a sepultura de Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, Esse foi o primeiro pedaço de terra na Terra Santa a tornar-se propriedade legal do povo judeu. Antes de Jacó morrer no Egito, ele deu instruções aos seus filhos para que o enterrassem no local onde ele havia sepultado sua mulher, Lia. No local onde seus pais, Isaac e Rebeca, e seus avós, Abraão e Sara, haviam sido sepultados. Todos esses patriarcas estão sepultados na caverna de Macpela. O grande e imponente edifício de pedra que existe hoje acima da caverna foi construído por Herodes no primeiro século. Na verdade, o edifício com paredes de pedra de mais de 2 metros de espessura é a única estrutura herodiana completamente intacta. A gruta, onde jazem nossos patriarcas e matriarcas, está abaixo dessa estrutura. Por volta de 1490, o acesso à gruta foi fechado e permanece fechado até hoje. Como descendentes de Ismael, filho de Abraão, os árabes também reverenciam o local do túmulo de Abraão. Não se sabe exatamente quando eles construíram a mesquita dentro das muralhas herodianas. O complexo foi tomado pelos cruzados em 1100, mas menos de 100 anos depois foi novamente convertido em uma mesquita. Ao final do século XIV, os governantes muçulmanos proibiram os judeus de entrarem no local e só deram permissão de se aproximarem até o 5º degrau de uma escadaria a sudeste. A certa altura, isso foi alterado para o 7º degrau. A comunidade judaica de Hebron existe há séculos. No decorrer das gerações, os judeus iam rezar na gruta de Macpela, mesmo que pudesse ir apenas até o 7º degrau. Essa antiga comunidade judaica foi destruída no massacre de 1929, quando os árabes irromperam no bairro judaico e assassinaram muitos judeus. O governo britânico então forçou todos os sobreviventes a deixarem a cidade. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a área voltou ao controle de Israel e finalmente foi cancelada a restrição que limitava a entrada dos judeus até o 7º degrau. Os judeus retornaram a Hebron e foi restabelecida uma sinagoga na gruta de nossos patriarcas. Em 1995, o acordo Wye River deu ao setor administrativo muçulmano o controle da maior parte da gruta de Macpela, incluindo a seção sudeste que contém os cenotáfios de Isaac e Rebeca. Essa também é a área que contém a única entrada conhecida da gruta e que possivelmente está diretamente sobre a própria caverna. Os judeus rezam em outras seções do edifício na maior parte do ano e somente têm permissão de visitar a seção sudeste, que contém os cenotáfios de Isaac e Rebeca, 10 dias por ano. Há muitas curiosidades envolvendo esse local. A Torá, os 5 livros de Moisés, relata que Caleb, um dos 12 espiões que Moisés enviou para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, fez um desvio em Hebron. O Talmud nos conta que ele desejava rezar na gruta de Macpela para que Deus o salvasse de sucumbir à maldosa trama arquitetada pelos outros espiões. O Zohar, que é uma coleção de comentários místicos sobre a Torá, relata que a gruta de Macpela é especial, não em virtude daqueles que ali repousam, mas porque é o portal para o jardim do Éden. Adão, o primeiro homem, teria reconhecido a singularidade daquele local quando vira um raio de luz emanando da área. Portanto, ele cavou a gruta como túmulo para si mesmo e para sua mulher. Depois que Adão e Eva foram enterrados ali, a luz ficou oculta. Anos depois,
Abraão teria descoberto o segredo novamente quando, por engano, encontrou a gruta e a partir daquele dia ele decidiu que queria ser enterrado ali também, no portal para o Jardim do Éden. Já o Midrash, que é uma exegese especial sobre a Torá, diz que Abraão teve um encontro sobrenatural no local da gruta de Macpela após sua circuncisão e ele estava recebendo os 3 anjos como convidados. Um bezerro que ele queria servir a eles saiu correndo e enquanto tentava apanhá-lo, ele tropeçou nessa gruta, reconheceu os túmulos de Adão e Eva. Velas foram acesas e havia uma fragrância especial. Ele viu a entrada para o Jardim do Éden. Segundo fontes do Midrash, quando Jacó morreu, Esaú, irmão de Jacó, tentou impedir os filhos de Jacó de enterrarem o pai na gruta de Macpela. Enquanto o ligeiro Naftali corria até o Egito para recuperar o título de Macpela para provar que era propriedade deles, Uzim, filho de Dan, que era filho de Jacó com sua concubina Bila, viu toda a comoção e acabou decapitando Esaú. A cabeça rolou até a gruta e foi parar ao pé do seu pai Isaque, onde permanece enterrada até hoje. É claro que tudo isso, meus irmãos, não passa de lendas, sem comprovações históricas. Mas chega a soar estranho que um lugar sagrado como esse, adquirido por Abraão para sepultar Sara, e que tem sido um local onde os judeus têm ido orar desde tempos primórdios, hoje pertence aos filhos de Ismael, que foi expulso da casa de Abraão juntamente com a sua mãe Agar, sob influência direta de Sara. É impressionante, não é? Aquela que expulsou Ismael, o patriarca das filhos árabes, agora descansa debaixo de uma mesquita árabe. Isso tem muito a nos ensinar, não é verdade? Além dessas curiosidades, eu quero trazer uma reflexão muito importante aqui para vocês. Vimos que o sepultamento tinha um grande valor para os hebreus. A tradição judaica diz que se alguém encontrar uma pessoa pelo caminho que faleceu e não foi sepultada, ainda que seja num dia de sábado, essa pessoa deve ser enterrada. Essa maneira de pensar está relacionada com o fato de que o corpo humano tem valor e existe a esperança da ressurreição. Gênesis 23 deixou claro que Abraão teve grande preocupação com o sepultamento de Sara. Nós vimos como foi toda a transação e como Abraão acabou pagando um valor exorbitante para ter a posse da terra. A tristeza humana tem procurado imortalizar os nomes e perpetuar a memória de entes perdidos. Pensemos nas pirâmides do Egito. Assim também, Abraão, embora não pudesse erigir tão grandioso monumento em honra de Sara, aparece aqui como quem pagou alto preço por uma caverna onde poderia sepultá-la. Esse é o costume para o povo de Deus ao longo de todas as Escrituras. Nem os judeus do Antigo Testamento, nem os cristãos no Novo Testamento cremavam seus mortos. Em vez disso, levavam o corpo, envolviam-no em um pano limpo com especiarias e colocavam-no no solo ou no sepulcro. A maior parte dos cristãos prefere o sepultamento, apesar de haver alguns casos em que a cremação pode ser o melhor fim a ser dado para o corpo. Os propósitos desse capítulo 23 até o 25 é fazer a transição, mostrando que Deus continua no controle da história e que a sua promessa atravessa a descendência de Abraão e vai chegar ao seu filho Isaque e mais tarde ao seu neto Jacó. Vimos o papel de Abraão diante do conflito com Sodoma. Vimos a sua relação com os filisteus e agora com os hititas, mostrando seu relacionamento com as demais nações. Deus o havia colocado como uma bênção para elas. Abraão teve todo o cuidado com o corpo de Sara, porque também acreditava na ressurreição do corpo. Ele conhecia muito bem a promessa que havia sido feita ao primeiro casal de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele sabia que havia sido incluído nessa promessa e que Isaque era o filho prometido pelo qual os desígnios de Deus se cumpririam até que o Messias fosse encarnado nesse mundo e cumprisse todas as profecias a seu respeito. Jesus conquistou a morte e tirou dela o seu aguilhão, conforme 1 Coríntios 15, versículos 55 ao 58. Por causa de sua vitória, não precisamos temer a morte nem a sepultura. Abraão era dono de toda aquela terra, mas a única propriedade que lhe pertencia legalmente era uma sepultura. Se o Senhor Jesus não nos levar para o céu, a única propriedade que cada um de nós terá nesse mundo será um pequeno lote no cemitério. Não levaremos nada conosco, deixaremos tudo para trás, conforme 1 Timóteo 6, versículo 7.
No entanto, se estamos investindo em coisas eternas, podemos despachá-las com antecedência. Leia Mateus 6, versículo 19 ao 34, para você entender melhor, tá bom? Se vivemos pela fé, então podemos morrer pela fé. Quando você morre pela fé, seu futuro é maravilhoso. Em novembro de 1858, o missionário John Paton chegou às Ilhas Hébridas, na Escócia, para começar o ministério entre o povo de lá. No dia 12 de fevereiro de 1859, sua esposa deu à luz um filho e no dia 3 de março ela faleceu. 17 dias depois, o bebê morreu. Diante dessa situação terrível, John Paton disse o seguinte: se não fosse por Jesus, que ali compartilhou de meu sofrimento, eu teria enlouquecido e morrido ao lado daquele túmulo solitário. Isso demonstra, amados irmãos, que nós não nos angustiamos como aqueles que não têm esperança. Nascemos de novo para uma vida cheia, uma vida rica, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, conforme 1 Pedro 1,3. E estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme Tito 2, versículo 13. Amém? Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com corações humildes, agradecendo pela Tua palavra que nos guia e nos conforta em todas as situações da vida. Ao refletirmos sobre Gênesis 23, onde Abraão, em sua dor e pesar, comprou a caverna de Macpela para servir de sepulcro para sua amada esposa Sara, somos lembrados da realidade da morte e do nosso chamado para confiar em Ti, mesmo em tempos de perda e tristeza. Senhor, reconhecemos que a morte é uma parte inevitável da nossa jornada terrena, mas também nos alegramos na esperança da vida eterna que temos em Jesus Cristo. Assim como Abraão demonstrou fé ao assegurar um lugar para sua família em um momento de luto, pedimos que nos concedas a mesma fé para enfrentar a morte com esperança e coragem. Clamamos, ó Deus, por milagres em nossas famílias. Que o Teu amor e a Tua paz inundem nossos lares, curando feridas emocionais e espirituais. Restaura os relacionamentos quebrados e fortalece os laços familiares com o Teu amor infalível. Que possamos ser testemunhas vivas da Tua graça e bondade em nossas casas. E queremos também interceder, Pai, por nossa nação e pelo mundo. Precisamos do Teu poder transformador nas situações de crise e conflito. Traga, Pai, a Tua paz onde há guerra, a Tua justiça onde há opressão e a Tua provisão onde há necessidade. Senhor, intervém poderosamente nos países que estão em meio a conflitos e crises diversas, que os líderes busquem a sabedoria que vem de Ti e trabalhem pela paz e pelo bem-estar de seus povos. Oramos pela Tua igreja ao redor do mundo, que a Tua noiva, a igreja, permaneça firme em fé e em verdade, sendo um farol de esperança e de luz em tempos de escuridão. Fortalece os missionários, pastores e líderes espirituais que estão na linha de frente, levando a mensagem do Evangelho a todas as nações. Protege-os e capacita-os a realizar a Tua obra com ousadia e amor. Tu és o príncipe da paz e clamamos por um derramamento do Teu Espírito sobre todo o mundo. Que o Teu poder seja manifesto, trazendo cura, reconciliação e esperança. Abre portas onde parece não haver saída e realiza milagres que só Tu podes fazer. Confiamos em Ti, Deus Todo-Poderoso, sabendo que és soberano sobre todas as coisas. Fortalece a nossa fé e ajuda-nos a andar em obediência e confiança em cada passo que damos. É em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Amados do Senhor, por favor, deixem o pedido de oração de vocês, deem o like agora, não esqueçam, tá bom? E por favor, compartilhe esse vídeo com seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso aqui a esse conteúdo tão importante. Venham estudar a Bíblia e a história do cristianismo conosco. Uma bênção, tem sido uma bênção, não é verdade? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.